Este programa é livre para todos os públicos. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Enquanto ele falava isto, uma mulher levou a sua voz no meio da multidão e lhe disse: bem-aventurada aquela que te trouxe no seio e te amamentou. Ela estava dizendo: bem-aventurada a tua mãe, aquela que te trouxe no ventre e aquela que te amamentou. Alguns tolamente dizem que a resposta de Jesus foi colocar Maria de escanteio. Claro que não. Pelo contrário, ele dignificou ainda mais a sua mãe e acrescentou, porque foi ela a primeira a viver isso. O que Jesus acrescentou foi: antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a observam. As duas coisas. Veja, Jesus está dizendo que é mais bem-aventurado do que a sua própria mãe quem ouve a palavra de Deus e a observa, a põe em prática. Veja bem que não basta ouvir a palavra de Deus, é ouvir e colocá-la em prática. Nessa última quinta-feira, nós tivemos um presente. Frei Hans esteve conosco, Frei Hans que tem há muito tempo sido nosso amigo, e essa amizade, essa nossa união tem aumentado cada vez mais. Estava conosco, até mesmo pelo acidente que ele enfrentou. Ele que é grande, forte, estava aqui sentado numa cadeira, à mesa, fazendo a sua pregação, mas ele pregando sentado foi mais do que a gente pregando em pé e gesticulando. E a pregação dele não foi outra coisa do que ir mostrando na própria vida dele. A pregação dele foi um contínuo testemunho. Ele nos trouxe não sei quantas experiências disso, de pegar uma palavra de Deus e colocá-la em prática. Gente, o que funciona é isto. O que nos transforma é isso. É pegar a palavra de Deus que está na Bíblia, e colocá-la em prática, porque toda a palavra de Deus pode ser colocada em prática. É uma grande tentação nós pensarmos que uma dessas palavras é difícil demais e nós não somos capazes de colocá-la em prática. Não, não existe isso. Há palavras de Deus que são difíceis, mas não impossíveis. E impressionante, quanto mais nos parece difícil aquela palavra, mais ela nos é necessária. Assim como certos remédios que os médicos nos receitam, acabam sendo dolorosos, amargos, mas é desse que nós precisamos. Igualmente há certas palavras que se tornam difíceis, mas é justamente desta palavra, naquele momento, que você está precisando. E graças a Deus foi isso também que nos falou a primeira leitura, onde São Paulo, e eu gostaria que você pegasse comigo, veio nos dizer, Gálatas 3, versículo 27, sim, vós todos que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Vos revestistes de Cristo. Quer dizer, vocês se transformaram em Cristo. E aí está o nosso destino, e aí está a meta da nossa vida, transformar-nos em Cristo. Sermos transformados em Cristo. Para chegarmos àquele ponto que disse São Paulo, eu vivo, mas já não sou eu que vivo. É aqui mesmo da carta aos Gálatas, só um pouquinho atrás, é capítulo 2, versículo 20, vivo, mas já não sou mais eu, é Cristo que vive em mim. São Paulo disse, eu vivo, mas eu já não sou mais eu. É como se pegasse água e fosse colocando açúcar, ou sal também, se você quisesse, ou farinha também, se você quisesse, ou fubá, se você quisesse. Vai colocando, que vai havendo mais sal do que água. Daqui a pouco, é ser obrigado a dizer, já não é mais água. Claro, aí tem água,
Tanto assim que aquele sal, aquele açúcar, aquela farinha está toda molhada, mas já não é mais água. Aquilo já é farinha, aquilo já é sal. É disso que São Paulo está falando. Eu vivo, mas já não sou mais eu. É Cristo que vive em mim, pois a minha vida presente na carne, eu a vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. E por que isso? Porque São Paulo foi se deixando possuir pela palavra, e ele foi colocando em prática a palavra, que ele pôde chegar a esse ponto de dizer: vivo, mas já não sou eu mais que vivo, já não sou mais eu, é Cristo que vive em mim. Assim como a água, eu podia dizer: eu estou aqui, eu vivo, eu existo, mas já não sou mais eu já estou com tanto sal, que eu já sou sal. Veja, é isso que Jesus quer de você, é isso que Jesus quer de mim. Você pode fazer, e faz isso mesmo. É isso que Jesus quer de mim, que de tal maneira eu o possua, que de tal maneira eu me deixe impregnada a sua palavra, de que tal maneira eu conheça a sua palavra, e viva a sua palavra, e pratique a sua palavra, ponha em prática a sua palavra, que eu vivo sim, mas já não sou mais eu, é Cristo que vive em mim. Antes de dar um passo à frente, o segredo da minha vida está aqui. Nisso que traduziu-se num livrinho, que se chamava antes, a Bíblia foi escrita para você, que teve não sei quantas edições, e não sei quanta gente teve a graça de ter esse livro em mãos, e de praticar essa receita. Eu digo sempre que se trata de uma receita. E depois eu tive que fazer uma outra edição, e se chamou A Bíblia no Meu Dia a Dia. Só que o primeiro continua existindo ainda. As edições Loyola acabaram me dizendo que tanta gente chega lá querendo, a Bíblia foi escrita para você, que eles continuam ainda editando a Bíblia escrita para você, embora nós tivéssemos dado um passo à frente, né, mudando várias coisas, melhorando várias coisas, se chamou A Bíblia no Meu Dia a Dia. Mas seja como for, o segredo está aqui, o segredo da minha vida. Eu posso dizer, tudo que eu sou hoje e tudo que eu faço hoje é resultado dessa receita. E eu posso dizer a você, qualquer pessoa que entra na Canção Nova, a primeira coisa que precisa aprender a fazer, e depois continuar a fazer pelo resto da vida, é justamente esse método, essa maneira de ler a Bíblia, de entrar dentro da Bíblia e deixar a Bíblia entrar dentro da pessoa. É a pessoa que entra dentro da palavra, e é a palavra que entra dentro da pessoa. E não é difícil não. Primeiro começa ensinando a gente como ler a Bíblia, porque a gente pensa que é pegar a Bíblia assim da primeira página e ler da primeira página até a última, e a pessoa não vai longe, porque não é desse jeito que se lê a Bíblia. Inclusive mostra que a gente deve começar pela primeira carta de São João, depois vai para o Evangelho de São João, depois vai para o Evangelho de São Mateus, e assim para frente vai nos indicando. Aliás, nem é Mateus, logo depois de São João, o Evangelho de São Marcos, que é o menorzinho, o mais resumido, e assim vai em frente, até indicando a ordem dos livros, porque na verdade o que está na Bíblia é uma biblioteca. Na biblioteca você não chega lá e começa a ler o primeiro livro lá no canto da prateleira e vai lendo até o último. A Bíblia é uma biblioteca. E para você tirar todo o fruto, há uma maneira, uma ordem para você ler o livro. Mas, além disso, o mais importante é o como você vai ler. Até eu explico que você leia com caneta ou lápis na mão, que você não tenha receio de rabiscar a sua Bíblia. Pena que essa Bíblia aí ainda é nova, ela tem um pouquinho mais de um mês, mas já está toda riscadinha já, porque a outra eu acabei perdendo numa dessas viagens e não consegui mais. Mas eu tenho Bíblias antigas, todas elas riscadas, já gastei não sei quantas Bíblias. É raro ter Bíblia, essa foi a primeira que eu me lembro de ter perdido e não ter encontrado mais. Claro, perdi um pouquinho assim, até dias eu já
Acabei perdendo. Mas perder mesmo, acho que é a primeira que eu perdia. Pelo menos até agora eu perdi. Eu tenho uma porção de Bíblias que estão todas riscadas. E não receio não, porque a Bíblia é um instrumento de trabalho. Veja, você precisa entrar na Bíblia, e a Bíblia precisa entrar em você, é como um instrumento. Assim como a enxada tem que entrar na terra. Igualmente, a palavra de Deus precisa entrar em você, e a Bíblia existe para isso. Assim como qualquer ferramenta se gasta, a nossa Bíblia é para se gastar, ela não é para permanecer bonitinha, ela é bonitinha quando ela é usada. Ela é bonitinha quando ela é usada, bem usada. Deixa eu dizer, a Bíblia acaba ficando surrada de tanto ser usada pela gente. Então eu digo mesmo que é preciso ler a Bíblia sem medo, não é arriscar por riscar. Mas as coisas mais importantes, aquilo que lhe chama a atenção, você vai riscando. Você faz uma leitura ativa, isso é muito importante, porque então a palavra já começa a entrar pelos seus olhos e atinge muito mais quando você risca, e é interessante, depois a sua Bíblia marcada, quando você precisa, ou quando seus olhos batem numa palavra, porque você riscou, foi você quem riscou. Aquilo parece que salta para você. Gente, acaba tendo um significado. Desculpe explicar assim, é como desenho de criança. É muito interessante a gente ver criança desenhando e pintando. E eles pegam aqueles lápis de cor e aquelas tintas todas, ou então simplesmente com uma caneta, a criança lá está rabiscando, e você pergunta, você nem imagina o que ela está desenhando ali, mas para ela, aquilo tem um significado enorme. Toda a fantasia dela, deixa eu dizer, todo o ser daquela criança está voltado para aquele papel onde ela está desenhando, ela está pondo vida ali em cima, Eu levo com muito respeito, eu tomo com muito respeito os desenhos que as crianças me apresentam. Muitas vezes crianças me têm presenteado com desenho. Eu digo, para mim isso é muito mais do que uma carta, batida à máquina, passada no computador, é muito mais do que uma fita que a pessoa gravou e me mandou, é muito mais. A alma da criança, o coração, o ser inteiro daquela criança está naquele papel. Veja, quando você trabalha assim com a sua Bíblia, é isso que você faz. Você está pondo a sua vida ali, o seu ser, você está pondo na palavra, para que a palavra se ponha dentro da sua vida. Não é uma coisa material apenas de riscar a Bíblia, não, é muito mais. E daí você fica familiar com a Bíblia. Assim como a criança se torna familiarizada com o desenho que ela fez, há uma ligação entre ela e o desenho que ela fez. Até é interessante, a psicologia mostra isso. Também para nós adultos, os nossos desenhos revelam as coisas que nos são muito íntimas, que às vezes nem mesmo nós sabemos, mas nós acabamos revelando num desenho que nós fazemos. Igualmente, acontece uma intimidade, uma ligação muito profunda entre nós e a Bíblia que nós riscamos, a Bíblia riscada por nós e o que nós somos. Mas ainda não é o mais importante. Eu digo nesse método que eu queria muito que você não só conhecesse, porque esse não é um livro para se ler, esse é uma receita, e a receita a gente não lê, a gente vai lendo e já vai colocando em prática. É como lá a receita, não sei quanto de farinha, não sei quantos ovos, e bate desse jeito, e põe uma pitadinha de sal, e assim para frente, não sei quanto de açúcar, tal quantidade de manteiga. Está tudo escritinho ali, mas não é para você ler, é para você já ir colocando em prática a receita. Igualmente esse livro é isto. Eu queria muito que você fizesse todo esse método. Deixa eu dizer, se você quer uma demonstração de como ele funciona, a minha vida, tudo que eu sou, tudo que eu faço, é porque eu vivi o que está nesse livrinho, que nem era livrinho no começo quando eu apresentei,
para os nossos jovens, eu passei assim, escrevendo na lousa, fazendo uns cartazes para ficar mais claro, e os nossos jovens começaram logo a praticar. Depois, como aquilo se espalhou para uma porção de gente, todo mundo queria aquele método, isso acabou sendo primeiro mimeografado, naqueles tempos era mimeografado, né? no mimeógrafo, se fazia com uma apostila, até que por fim apareceu um livrinho, e chegou até ser este que está aqui. Mas então eu queria muito que você colocasse isso em prática. Eu digo para você colher na leitura as promessas de Deus, as ordens de Deus, porque as promessas de Deus funcionam e nós precisamos conhecê-las e esperar e acreditar nas promessas de Deus. Elas não são à toa, não funcionam, gente. Funcionam na nossa vida. E você precisa justamente ir atrás das promessas de Deus. Porque promessa de Deus é promessa de Deus, ela se realiza, mas igualmente, eu digo que a gente vai colher naquele trecho que a gente leu, as ordens de Deus. Deus tem ordens ali para nós colocarmos em prática. E ordem é mandamento, ordem é ordem. E impressionante, funcionam. E é isso que transforma a nossa vida. Eu digo também para colhermos os princípios eternos. Parece uma coisa assim, difícil o princípio eterno. Eu chamo também isso de leis do reino de Deus. É uma porção, assim como há leis que regem o nosso organismo, como há leis que regem a física, a química, a matemática, o reino de Deus tem leis, tem princípios. E assim como as leis do organismo funcionam, as leis da física, da química, da astronomia funcionam, igualmente as leis do reino de Deus funcionam. E quando você se arrisca num desses princípios eternos, são princípios eternos, porque eles são eternos. Tudo passa, mas a palavra de Deus não passa. Até este princípio, passará o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. Gente, esse é um princípio eterno. Ele funciona, tudo passa, mas a palavra de Deus não passa. Não passa mesmo, tudo vai passar, tudo. A única coisa que vai ficar é a palavra de Deus. E nada mais, porque ela é eterna, ela é de Deus. E você vai ver na prática, tudo é passageiro, até a nossa vida é passageira, as nossas qualidades, tudo é passageiro. Mas a palavra de Deus não. Então é importante a gente conhecer, a gente colher os princípios eternos ou leis do reino de Deus. E depois que você fez isso, e claro, tudo isso por escrito, você vai escrever o mais importante. O que é que Deus está me falando através desse trecho que eu li hoje? E do qual eu estou fazendo o diário espiritual, porque o segredo está em você ter esse trabalho de fazer o diário espiritual. E diário quer dizer diário, diariamente. Não é uma coisa difícil demais, não. Talvez você fique com medo, mas eu não vou aguentar, eu não vou conseguir. Experimente, comece. Comece, você vai ver como funciona, como funcionou para tanta gente. E eu digo a você, também tire o seu cavalinho da chuva. Muitas vezes nós queremos ser de Deus, deixa eu dizer mais, nós queremos realizar essa palavra que está aqui na carta de São Paulo aos Gálatas, nós queremos revestir-nos de Cristo, nós queremos até mesmo que aconteça conosco aquilo que São Paulo disse de si, eu vivo, mas já não sou mais eu, é Cristo que vive em mim, queremos mesmo, mas tire o seu cavalinho da chuva, se você não possuir a palavra, se você não viver a palavra, não vai acontecer. Não vai acontecer. É como a mais linda receita de bolo, ou de um doce qualquer, ou de um salgado qualquer. Se você não colocar aquela receita em prática, aquele bolo, aquele salgado, não vai acontecer. Mas que beleza, se você tem o trabalho, é claro que é um trabalho, mas se você tem o trabalho e você faz isso com alegria, de ir realizando aquela receita, vai lá e pega aquele tanto de farinha e depois pega aquele tanto de leite e começa a bater e põe mais isso e põe mais aquilo e põe no forno.
você vai ter a grande alegria de ver que a receita funciona. É isso que Deus quer fazer com você. Gente, funciona, inclusive, aquele princípio eterno, que é também uma ordem: sereis perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. É um princípio eterno, sereis perfeitos, mas é uma ordem também: sereis perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Aquela outra ordem: sede santos, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. É uma ordem, é preciso ser santo. Como é que a gente vai conseguir? A gente não tem outro jeito. A única maneira da gente chegar à santidade, portanto, de viver esta palavra, de realizar esta ordem, e ordem é ordem: sede santos, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo, é nós nos deixando impregnar da palavra de Deus. É o único jeito, não tem outra maneira. Se você não coloca em prática esta receita, claro, eu sei que existem outros métodos, mas um método você precisa usar, e deixa eu ser muito sincero, é como a pessoa que sabe que existem não sei quantos regimes, mas desculpe a expressão, é tão sem vergonha que não põe nenhum em prática. Você apresenta um regime, bom, eu conheço tantos regimes, conhece tanto assim que está gordão aí, né, se arrastando com tanta gordura, porque não pôs nenhum regime em prática. A receita está aqui. Eu repito, você poderia ter colocado qualquer outro tipo de receita em prática, mas desculpe, não seja sem vergonha, mas existem outros métodos. Eu sei que existem outros métodos, existem outras receitas, mas ponha em prática. Eu estou apresentando a você este método, e digo para você: funciona. Me desculpe a franqueza, mas olha para a minha vida. Claro, eu não sou perfeito, preciso ser perfeito como meu Pai Celeste é perfeito, preciso. Mas veja quanto Deus fez na minha vida. Veja o que é a Canção Nova, veja o que é a comunidade, veja o que é esse trabalho. Eu sou sincero, gente, eu sou pequenininho. Eu sou como aquele punhadinho de farinha com o qual a gente começa uma receita. Sou como um punhadinho de farinha com o qual a gente começa uma receita. Quem é que come farinha? Ninguém. Mas aquela farinha, com toda a receita feita, ida ao forno, a gente come com gosto. Fatias e mais fatias daquele bolo, daquele doce, daquele salgado que a gente fez. Igualmente, eu não sou mais do que um punhadinho de farinha, mas veja já o resultado da palavra de Deus na minha vida. E veja já o resultado da palavra de Deus na minha vida. E quando nós estivermos no céu, você vai olhar para mim assim e dizer: funcionou. Eu vou olhar para você e vou dizer: que bom, também funcionou. Eu quero que nós tenhamos, obrigado porque você entendeu. Eu quero que no céu nós tenhamos essa alegria, que lá no céu nós nos aplaudamos mesmo, que lá no céu nós nos aplaudamos um ao outro, cheios de alegria, que a gente se abrace lá no céu dizendo: funcionou, funciona gente. Se funciona aqui na terra, é claro, quando chegarmos no céu, vamos ver muito mais o quanto funciona, sim, funciona sim, comece a colocar em prática. Então a primeira coisa é isto que a gente vai escrever, depois de colocar o princípio, as ordens, as promessas. O que é que Deus está me dizendo para mim, para a minha vida, no trecho que eu li hoje? E logo em seguida, e como eu vou colocar isto em prática? E como eu vou colocar isto em prática? O segredo está aí. E você fazendo isso todos os dias, o lindo é que quando você chega a uma situação concreta da vida, sempre há uma palavra de Deus que se aplica àquela situação que você está vivendo. Salta de dentro de você, desculpe a comparação, é como um arroto que a gente é obrigado até a pedir desculpa, né? Põe a mão na boca, me desculpe. Dá até vontade de dizer saúde, né? Nesta hora, que o estômago está funcionando tanto que... não é apenas quando a pessoa espirra, quando a pessoa arrota, dá vontade de dizer saúde, boa digestão. Mas é como um arroto que vem na hora que a gente menos espera. Pega a gente de surpresa, causa até vergonha.
Mas a palavra de Deus salta de dentro da gente, não salta por saltar. Ela vem, você está agora na ocasião de colocar aquela palavra de Deus em prática. Você está agora na ocasião de colocar aquela palavra de Deus em prática e ela funciona, gente. Nas situações mais difíceis, mais intrincadas, sempre há uma palavra de Deus que funciona ali. Deixa eu dizer, as situações em que você não sabe se você vai para a direita ou vai para a esquerda, para que lado você vai. Mas quando você está naquela bifurcação, você não sabe que resolução, que decisão tomar, e muitas vezes nós estamos assim. Se você tem a palavra já no seu coração, é impressionante, uma palavra salta, ela vem lá de dentro, e você percebe, se há uma palavra de Deus se aplicando aqui, o caminho pelo qual eu devo seguir é aquele no qual se aplica esta palavra. Você vai ver que é tiro e queda, porque muitas vezes com a nossa cabeça nós não sabemos o que fazer, porque existe, às vezes não somente duas, várias possibilidades. O que eu faço, meu Deus? Por onde é que eu vou? Interessante, o próprio Espírito Santo faz com que salte de dentro de nós, mas é claro, a criança só vai pular na sua barriga se você estiver grávida. Na nossa de homens, nunca criança nenhuma vai pular. Desculpe ser concreto assim, se você não tem a palavra de Deus em você, ela não vai saltar. Mas interessante, impressionante, quantas vezes, a mãe não está mais aí, né? Eu ia perguntar para ela, né? Está aí? Eu que não vi. Ela que é a mãe, a outra que pegou a criança, está certo. Quantas vezes essa criança pulou na sua barriga? Você nem sabe, né? Quantas vezes essa criança pulou na sua barriga? Porque assim, se você tem uma criança sendo gerada no seu ventre, ela pula e nas horas que você menos espera. Gente, é isto. Se você está diante de uma situação, você não sabe que direção tomar, tenha certeza, uma palavra de Deus vai saltar de dentro de você, se você já tem a palavra implantada em você, e aquela palavra que salta lhe indica a direção. Você está entendendo por que é que muitas vezes nós ficamos aí sem direção, sem sabermos para onde ir? A gente está rodando na enxurrada como pau de madeira, que vai pela enxurrada, levado para cá e para lá, que entra nos bueiros e vai embora. Porque nos falta, infelizmente, a palavra de Deus. E hoje Jesus está dizendo, se a minha mãe é bem-aventurada, e claro que ela é bem-aventurada, aquela que me gerou no seu ventre, aquela que me amamentou nos seus seios, se ela é bem-aventurada, muito mais ainda, ela é bem-aventurada. E são bem-aventurados todos aqueles que conhecem a palavra e a colocam em prática. Escutam a palavra e a realizam. Diga comigo, eu quero, Senhor. Sinceramente, eu quero ser bem-aventurado assim, conhecendo a tua palavra e colocando-a em prática. E para isso, Senhor, eu quero ser muito concreto. Eu preciso viver esse método. Eu preciso ler a Bíblia dentro desse método. Eu preciso possuir a tua palavra para que eu viva, mas já não seja mais eu, que sejas tu, Jesus Cristo, que vivas em mim. Eu preciso, Senhor, eu preciso me revestir de Jesus Cristo, eu preciso ser uma nova criatura, e eu quero, Senhor, e pela tua palavra eu serei, pela tua palavra encarnada em mim, eu serei uma criatura nova. Nós homens podemos dizer, eu serei um homem novo, vocês mulheres podem dizer, eu serei uma mulher nova. Digamos, eu serei um homem novo.
Nós homens podemos dizer, eu serei um homem de Deus. Você, mulher, poderá dizer, eu serei uma mulher de Deus. Vamos dizer juntos, eu serei um homem de Deus. Eu serei um homem de Deus. E aqui na Bíblia, ligado com tudo isso, há uma passagem impressionante. Vai comigo no livro do Apocalipse. Hoje Deus está nos falando muito pelo Apocalipse, capítulo 7. Apocalipse 7. E eu vou direto para o versículo 3, embora pudesse começar desde o início do capítulo, mas eu vou ao versículo 3, para ir mais direto, onde uma voz diz para o anjo, é a voz de Deus, dando uma ordem para o anjo, não façais dano à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos marcado com o selo a fronte dos servos do nosso Deus. Havia anjos encarregados de marcar com o selo, e o selo naquela época não é como o nosso selo de colocar em carta, não. O selo era como um carimbo. Esses carimbos de correio também, né? Que marcam ali o envelope. Os reis tinham o seu selo. Os reis marcavam os documentos que eles firmavam, aí com o seu selo. É disso que está falando. Era preciso que os servos de Deus fossem marcados com a marca de Deus na sua fronte. E os anjos saem a marcar um por um. Gente, a palavra de Deus hoje está nos indicando que o selo com o qual Deus quer nos marcar, a marca de Deus é a sua própria palavra. A marca de Deus é a sua própria palavra. A palavra é o próprio Deus. Eu diria como feito carne. O Senhor quer marcar-nos com a sua palavra. Quer marcar você com a sua palavra. Acredite nisso. E deixe-se marcar. Agora é o tempo de nós sermos marcados pela palavra de Deus. Não façais dano à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos marcado com o selo a fronte dos servos do nosso Deus. Ouvi então o número dos que tinham sido marcados com o selo. 144 mil marcados com o selo de todas as tribos de Israel. Das tribos de Israel, portanto do povo israelita, São João vai ver que eram 144 mil assinalados, e vai assinalando, vai mostrando que de cada tribo eram 12 mil, eram 12 tribos, totalizando 144 mil, claro, é uma coisa simbólica. Era um número grande, mas impressionante. Quando chega ao versículo 9, diz: depois disso, eu vi, era uma imensa multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, estavam de pé diante do trono e diante do Cordeiro, trajados com vestes brancas, com palmas na mão, e em alta voz proclamavam: a salvação é do nosso Deus que está sentado no trono e no Cordeiro. Gente, enquanto João viu um número limitado, embora seja um número simbólico, mas 144 mil, quer dizer, um número limitado, que foram marcados das tribos de Israel, do povo de Israel. Depois João veja aqui, é a palavra, era uma imensa multidão que ninguém podia contar. Das tribos de Israel, João pôde contar, 12 mil de cada tribo. Então era uma coisa contável, mas aqui o próprio João diz, era uma imensa multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. E onde estavam eles? Estavam de pé, diante do trono e diante do Cordeiro, trajados com vestes brancas e com palmas na mão. Primeiro, vestes brancas, sinal de toda a purificação, sinal de toda a santidade. Sim, porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. E segundo, com palmas nas mãos. A palma é o sinal da vitória, mas vitória de quem lutou. Ninguém vai ter um troféu, ninguém vai subir no pódio se não lutou.
qualquer que seja o certame que nós estamos, a maratona que nós estamos enfrentando, ela custa, é uma luta. Qualquer esporte é assim. Igualmente, a palavra de Deus está nos dizendo que João já nos viu. E quando eu digo a você, João já nos viu, quer dizer, João já nos viu a nós. João já viu a mim. João já viu a você. No céu, diante do trono de Deus, com vestes brancas. Nós que temos ainda tantas impurezas na nossa vida, tantas imperfeições, João já nos viu. Diga comigo, João já me viu. Lá no céu, com vestes brancas, com palma da vitória nas mãos. João já me viu, por isso eu não posso faltar. E veja, o jeito de estarmos no céu, com vestes brancas e com palmas de vitória nas mãos, gente, é nós hoje possuirmos a palavra de Deus e a colocarmos em prática. Não tem outra maneira. Nós temos que nos capacitar disso, não há outro jeito, o jeito é unicamente esse. Conhecer a palavra de Deus, impregnar-nos da palavra de Deus e colocar a palavra de Deus em prática. Deus está esperando por você. João viu você já na frente, portanto a vitória é certa, funciona e vai funcionar. Você não pode deixar de fazer isso. Você é um bem-aventurado, você é uma bem-aventurada, e Jesus disse que é mais ainda bem-aventurado do que a própria mãe dele, porque também ela é bem-aventurada, por isso é bem-aventurado, é bem-aventurada quem ouve a palavra, quem conhece a palavra e coloca a palavra em prática. Até eu quero mostrar um trechinho para frente, para você. Em alta voz, proclamava o versículo 10, a salvação é do nosso Deus que está sentado no trono e do Cordeiro. E todos os anjos reunidos em volta do trono, dos anciãos e dos 4 animais, prostraram-se diante do trono com a face em terra e adoraram a Deus. Eles diziam, amém, louvor, glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. E preste atenção agora, um dos anciãos tomou então a palavra e disse-me, estes trajados com vestes brancas, quem são? E de onde vieram? Estava querendo saber quem eram esses. Quem éramos nós? Ele não os conhecia, porque até esse tempo, veja bem, até quando João escreveu o Apocalipse, só haviam os judeus, as tribos de Israel, que eram salvos, que eram herdeiros de Deus. Quem era essa multidão de todas as nações, de todas as tribos, de todas as línguas? Quem eram esses? De onde vinha tanta gente assim? Era preciso saber, por isso que ele perguntou, de onde vieram? Respondi-lhe, meu senhor, tu sabes. Ele me disse, eles vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso, encontram-se diante do trono de Deus, rendendo-lhe culto de dia e de noite em seu templo. E o que está sentado no trono os abrigará sobre a sua tenda. Nunca mais terão fome e nunca mais terão sede, e não pesará sobre eles o sol nem o fogo, pois o Cordeiro que está no meio do trono será seu pastor, e os conduzirá para as fontes da água da vida, e Deus enxugará toda lágrima dos seus olhos. Gente, é isso que nos espera, em céus novos e numa terra nova, é isso que nos espera, já já, em céus novos e numa terra nova. Ligue tudo isso à pregação que nós tivemos hoje cedo, tivemos uma grande graça hoje cedo, ligue tudo isso com a pregação de hoje cedo. Nós já estamos dentro de uma tempestade, nós já estamos dentro de uma guerra, e não está sendo fácil para nós.
O Senhor diz que nós que já estamos na tribulação, vamos chegar ainda à grande tribulação. E para isso, Ele quer que nós sejamos impregnados da palavra, que nós possuamos a palavra, que nós vivamos a palavra, que nós criemos têmpera pela palavra de Deus. Veja, a palavra de Deus dá têmpera a nós, dá. E o único jeito de ter têmpera, portanto, de não dobrar, de não quebrar, é nós possuirmos a palavra. Gente, já estamos numa tempestade, já estamos numa guerra, já estamos na tribulação, mas o Senhor diz, vamos chegar ainda à grande guerra, vamos chegar ainda à grande tempestade, vamos chegar ainda à grande tribulação, e você precisa aguentar. Por que você precisa aguentar? João já viu você lá, e até perguntou, quem é esse, de onde ele vem? E a resposta foi essa, são aqueles que passaram pela grande tribulação, e assim alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, e agora estão diante do trono de Deus, agora eles estão com vestes brancas, agora eles estão com palmas de vitória na mão. Você está me entendendo? É para isso que Deus está preparando você e os seus. Portanto, veja bem, não existe outro jeito. O jeito é nós possuirmos a palavra e a colocarmos em prática. Faz o que eu estou fazendo com a sua Bíblia. Abraça a sua Bíblia. Abraça mesmo a sua Bíblia. Se você não tem a Bíblia aí, abrace o seu coração no desejo justamente de não só ter a Bíblia, mas ter a Bíblia encarnada em você. Muito obrigado, Senhor. Este é o segredo. Hoje, através de Maria, a mãe de Jesus, estás nos apontando o segredo da santidade, Senhor. O segredo de chegarmos lá. O segredo, Senhor, de passarmos pela tempestade na qual nós já estamos. O segredo, Senhor, de irmos além da tribulação, da grande tribulação, Senhor, e chegarmos vitoriosos, chegarmos com palmas nas mãos, chegarmos, Senhor, com vestes brancas. O Senhor nos mostrou o segredo, e já para nós vivermos a santidade, e já para termos a solução dos nossos problemas, e já para termos a orientação em todos os caminhos pelos quais nós devemos caminhar, Senhor, Tu já nos mostras o segredo é a Tua palavra conhecida, é a Tua palavra possuída, é a Tua palavra vivida, praticada. Eu quero, Senhor. Vai dizendo para o Senhor no fundo do coração, eu quero, Senhor, sinceramente eu quero conhecer a Tua palavra, eu quero encarnar a Tua palavra na minha vida, eu quero possuir a Tua palavra, Senhor, eu quero viver a Tua palavra, eu quero colocar a Tua palavra em prática, ela funciona, Senhor, eu quero, sinceramente, eu quero que o verbo, que a Tua palavra se faça carne e habite em mim, Senhor. Eu quero que a Tua palavra se faça carne e habite em mim, habite na minha vida, Senhor. Eu estou pedindo agora, Senhor, derrama o Espírito Santo sobre cada um desses meus irmãos e irmãs. Que o Espírito Santo venha sobre eles agora, Senhor, sendo derramado por Ti, Deus nosso Pai, sendo derramado por Ti, Jesus nosso Senhor, porque essa é a vossa vontade, que sejamos possuídos pela palavra. Derrama agora, Senhor, o Espírito Santo sobre cada um de nós, e que cheios do Espírito Santo possamos viver isso, a ponto de poder dizer como São Paulo, eu vivo, mas já não sou mais eu, é Cristo quem vive em mim. A minha vida atual na carne, eu a vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Derrama agora, Senhor, sobre todos nós o Espírito Santo. Batiza-nos, Senhor, no Espírito Santo. Enche-nos, Senhor, agora com o Espírito Santo. Realiza, Senhor, a Tua promessa. É promessa Tua. João batizava com água, mas vós é no Espírito Santo que sereis batizados. É promessa Tua, Senhor, e as Tuas promessas funcionam, elas se realizam. Nós estamos pedindo, nós estamos requerendo, Senhor,
a realização da tua promessa. Batiza-nos agora no Espírito Santo, batiza cada um desses teus filhos e filhas, batiza cada um de nós agora, Senhor, no teu Espírito Santo, para que cheios do Espírito Santo, Senhor, possuamos a palavra, vivamos a palavra, sejamos transformados pela palavra, sejamos santificados pela palavra, porque esta é a vontade de Deus, a nossa santificação, a minha santificação. Sereis perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celeste. Sede santos, porque eu, Senhor, o vosso Deus, sou santo. Muito obrigado, Senhor. Enche-nos com o Espírito Santo. Enche-nos, Senhor, com o Espírito Santo. Nós queremos esse batismo. Possui-nos, Senhor, com o Espírito Santo e transforma as nossas vidas. Vai ficando em pé, vai ficando em pé. Nós vamos cantando, pedindo esse derramamento do Espírito. Os nossos sacerdotes vão passar no nosso meio, aspergindo a água benta. Nós precisamos desse banho. Sim, aqui é um símbolo, é um sacramental. Nós precisamos de muita purificação, nós precisamos de muita transformação, nós precisamos de um banho no Espírito Santo. Eles passam, eles nos aspergem com esta água benta, e nós vamos cantando, pedindo do fundo do coração e recebendo esse derramamento, esse batismo no Espírito Santo. Amém, Senhor.